Plutão para a astrologia é um planeta imenso e geracional. E todas as vezes que ele entra num signo, ele fica muitos anos, às vezes décadas. Dessa vez ele vai ficar entre 2023 e 2044. São 21 anos. Entretanto, quando da entrada do planeta no signo da estreia, ele é altamente impactante. A última vez que a gente teve a entrada de Plutão no último signo, em Capricórnio, em 2008, se a gente imaginar que Capricórnio é signo de economia, a gente viveu nada menos do que a bolha imobiliária nos Estados Unidos e a recessão financeira no mundo inteiro. É por isso que os astrólogos estão tão preocupados com a estreia de Plutão em Aquário no ano que vem. Esse vai ser um ciclo de 21 anos que promete uma mudança revolucionária na nossa maneira de ser, de estar, de pensar a vida na Terra. É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. Pois bem, neste vídeo eu falo sobre a mitologia do planeta Plutão, eu falo sobre a simbologia do signo de Aquário, fiz um estudo histórico sobre os últimos ciclos de Plutão em Aquário e de que maneira a gente viveu esses ciclos no passado, de que maneira a gente pode entender esses ciclos agora no futuro. Falo também sobre a possibilidade de vários eventos na vida coletiva, algumas possibilidades de acontecimentos para a gente e de que maneira esse planeta imenso para nós, que fala da nossa psicologia profunda, de profundas transformações, esse planeta de morte e de renascimento pode interferir na nossa vida pessoal. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a produção de conteúdo pelo Instagram da astróloga e pelo site oficial. Bem, moçada, tudo isso é imenso. E aí eu vou me seguindo, vou me enfiando pelo texto numa leitura comentada para a gente entender melhor o que nos aguarda. Bem, meus amigos, a última vez em que Plutão esteve em Aquário, só para a gente ter uma dimensão, foi durante a Revolução Francesa. Essa é uma palavra bastante aquariana, revolução. E é isso que a gente espera para os próximos anos, de maneira mais impactante a partir de 2023, embora Plutão tenha uma passagem rápida por Aquário em 2023, é como se fosse uma amostra grátis, ele vai ali rapidinho, provoca um grande impacto, depois ele volta de verdade em 2024 e fica até 2044, ok? Bom, o que a gente pode falar sobre tudo isso? Antes de mais nada, queria tirar uma dúvida sobre Era de Aquário. Tem uma moçada me perguntando, e aí, Aline, é o começo da Era de Aquário agora? Bom, pessoal, as eras duram cerca de 2000 anos. A Era de Aquário, ou melhor, a Era de Peixes está chegando ao seu final, ela coincide com o cristianismo. Só que algumas pessoas acreditam que a Era de Peixes deveria terminar agora, por volta do começo dos anos 2000. Só que Cristo nasceu há 2000 anos, mas o cristianismo nasceu uns bons séculos depois, cerca de 150, 200, até 300 anos depois de Cristo, nasceu, foi se sedimentando, criando, foi a gênese do cristianismo. Então os 2000 anos tem a ver com a era cristã, do tempo da religião. Portanto, a gente vai viver de fato a mudança para a Era de Aquário lá para 2200, 2300 ainda. Tem muita gente achando que a entrada de Plutão em Aquário inicia a Era de Aquário. Não necessariamente, mas ela vai dar um gosto para a gente do que a gente pode esperar para a próxima era, que infelizmente acredito que nenhum de nós estará aqui para contar essa história, né? Para ver e para viver. Bom, gente, vamos começar pelo planeta. Plutão é deus de morte e de renascimento e ele fala para a gente basicamente de profundas transformações na sociedade e na nossa vida pessoal. Conhecido pelos astrônomos como o planeta anão, ele é o anão, né? Plutão é para os astrólogos um gigante. Ele é um gigante porque ele é o planeta mais distante do sistema solar, mais distante do Sol, que é a nossa consciência, portanto, ele está longe, ele fala da nossa inconsciência, fala de movimentos muito lentos, muito impactantes, muito transformadores, mas que nem sempre a psique humana é capaz de perceber.
O planeta mais distante do sistema solar, portanto, mexe com a nossa psique profunda. Sua órbita ao redor do Sol, para dar a volta completa, ele leva algo em torno de 245 anos a 250 anos. É muito tempo. E tem seus impactos violentamente sentidos quando ele passa por graus muito específicos. Tudo que toca, e quando toca pontos importantes no céu e no nosso mapa astral, ele deflagra situações profundas e transformadoras. Conhecido na mitologia grega por Hades, o deus dos infernos, ele é temido porque também governa o mundo dos mortos, do desconhecido, do oculto, do obscuro, do segredo, do sombrio, da inconsciência e do poder. Plutão é aquele que chega de maneira sorrateira, vai tomando nossas forças e quando menos esperamos, estamos envoltos numa situação que a gente não tem a menor ideia de como a gente entrou, muito menos como a gente vai sair. A passagem de Plutão, pelos planetas pessoais, no nosso mapa astral, se ele estiver passando, fizer associação com o Sol, ascendente, ou a Vênus em Aquário, nesse caso agora, pode despertar na gente processos de uma profunda análise de morte e de renascimento simbólicos. A intenção de Plutão é promover a destruição até que surja algo que nunca havia existido antes. Ele é o planeta que elimina todos os processos de eliminação da sociedade ou do corpo, são processos plutonianos. Em nível coletivo ou pessoal, ele pode provocar desespero, solidão, depressão, isolamento, descontrole, obsessões, senso de desorientação, a pessoa não consegue se situar no planeta, e uma acentuada introversão, além de reflexões profundas sobre o estado das coisas. Como a mitologia de Plutão é associada à fênix, a ave que morre e renasce das próprias cinzas, é mais ou menos isso que a gente espera do mundo com essa passagem de Plutão em Aquário, e é mais ou menos isso que a gente espera da gente, Entretanto, existem facetas positivas e sombrias relacionadas a esse aspecto e o processo alquímico de transformação profunda certamente é o mais importante deles. Bom, vamos falar de Aquário. Que signo é esse? Bom, todos nós temos Aquário na nossa mandala astrológica, embora não tenhamos um planeta específico. Às vezes você não tem Sol, não tem ascendente em Aquário, não tem a Vênus em Aquário, mas todos nós temos Aquário no nosso mapa. Então todos nós, principalmente um planeta grandão como esse, todo mundo vai sentir essa passagem de Plutão por Aquário, tá bem? Como a astrologia é referenciada simbolicamente no hemisfério norte, Aquário, que é o signo que faz aniversário entre janeiro e fevereiro, é um signo fixo do auge do inverno. Portanto, os nossos referenciais psicológicos, culturais, simbólicos, o cenário ao nosso redor é invernal. Este é um signo invernal de comportamento e de sentimentos invernais. E para sobreviver a esse período tão gelado do ano, é preciso estar atento, forte, lúcido e unido. A gente tem que se unir. Por isso ele é o signo da coletividade. É também o signo das massas, o signo das associações, dos sindicatos ou qualquer grupo que possa se identificar com algo em comum, que tenha uma meta em comum. Aquário é o terceiro signo do elemento ar e remete às ideias, à genialidade, à criatividade, à abstração, sistemas de pensamento e tudo mais nessa direção. Ele é a ponte entre o céu e a terra e ele está presente na mitologia de Urano, que é o deus céu, já que é o seu planeta regente Aquário é Urano. Ele está presente na mitologia de Ganímedes, que é o garçom andrógeno do Olimpo. E ele também está presente na mitologia de Prometeu, que é o titã benfeitor da humanidade. Aquarianos vão se identificar com essas narrativas. Enquanto o leão é o ego individual, é o eu, Aquário é o ego coletivo, é o nós. Isso pode ser visto na sociedade, na diversidade humana e na política. Aquário está na política porque é por meio da política que a gente organiza essa bagunça toda, é por meio da ideologia que a gente se agrupa dentro de um sistema de pensamento e vive a vida àquela maneira, ok? Por isso é o signo da democracia.
essa é uma palavra super importante para esse período, com todo o seu desejo de liberdade, igualdade e de fraternidade. Entretanto, de maneira sombria, também pode ser o signo das formas de governo opressoras, desiguais, tiranas, há aquarianos por aí que são bem tiranos, com também algumas pitadas de violência. Aquário é o signo do comportamento de manada, daqueles que podem perder a sua identidade no grupo. Por isso, um dos seus maiores desafios é usar as suas habilidades de perceber a sociedade, de convívio social, entretanto, sem perder a sua identidade, que é o que Leão tanto nos aponta, o ego pessoal, ok? Ele é um signo do futuro, pensando no futuro, quem está no auge do inverno só consegue imaginar o futuro. Por isso, ele também é um cara que vai desenvolver habilidades técnicas e inteligência, portanto, é signo de tecnologia, de ciência, de tecnologia, de redes sociais que conectam todos nós. Pode ser um signo de frieza, de pensamento extremamente racional. Entretanto, existe um lado muito bonito em Aquário e justamente porque ele é invernal, é um signo de solidariedade, de trabalho voluntário e de direitos humanos. É aquele inverno da alma, é o inverno profundo, o inverno poético que mora dentro de todos os aquarianos. Bom, vamos tentar entender agora qual é a ação do planeta. O que é que Plutão vai pedir para Aquário? E tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quem não morre não vê Deus. Vamos entender? Para o renomado astrólogo Stephen Arroyo, Plutão simboliza a energia para trabalhar em nível subterrâneo, portanto está relacionada a desejos e forças inconscientes. Transcendente, ele é dificilmente compreendido pela psique humana, a não ser quando absorvido pela dualidade de opostos, luz e sombra, alegria e tristeza. Os trânsitos de Plutão são sinônimos de morte e de destruição, a fim de criar espaços para novas realidades. Todos os processos plutonianos, como eu já falei, são eliminadores. Velhos modelos de pensamento e velhos modelos de comportamento precisam cair por terra, assim como todo tipo de resíduo psíquico que impeça o seu desenvolvimento. Em nível pessoal, tais transformações podem ser tão drásticas que seria impossível para o sujeito assimilá-los num curto espaço de tempo. Então, que bom que a gente tem um trânsito maior de Plutão, porque a transformação é tão radical que a gente precisa de ter tempo para entender o que é aquilo que está acontecendo. O que pode ser acompanhado de fortes sensações de desintegração física e psíquica. São muitos os clientes que eu atendo que estão passando por processos de Plutão e que sentem essa forte sensação de desintegração, de não estarem aqui nem fisicamente, nem psiquicamente. Para o astrólogo Danny Rudyard, Plutão é o poder para liberar o eterno do transitório. Achei bonito isso. Seus trânsitos trazem à superfície condições inconscientes do self, a fim de que essa energia possa liberar as velhas carapaças e ser transformada numa nova fonte de consciência utilizada pelo ego. Que tal qual uma crisálida que em seu casulo, numa alquimia silenciosa, vai se transformando em borboleta. Gosto muito dessa imagem, né, da larvazinha que vira uma crisálida e ali dentro acontece uma revolução tão imensa e silenciosa que ninguém percebe, daqui a pouco ela sai borboleta. Então as nossas mudanças plutonianas, os processos plutonianos são deste tamanho e deste silêncio. A única coisa que pode nos ajudar a vencer esse período turbulento é a convicção nas leis universais e na sabedoria do cosmos. É por isso que a gente precisa ter confiança nas forças do cosmos e não nas forças do caos. Mas vai ser inevitável, obviamente, a gente, vez por outra, mergulhar ou pessoal ou socialmente dentro de uma experiência caótica até a gente entender que ali existe cosmos. Para o pai da psicologia analítica, Carl Jung, Plutão é o poder quitônico. O que é quitônico? Do fundo da Terra, das entranhas da Terra. Ou seja, ele é contrário às divindades olímpicas que moram no Olimpo. Por isso ele está associado a perspectivas que são mais sombrias e mais inconscientes. Entre elas, perspectivas ligadas à violência, destruição, terror, crueldade e morte.
Seja essa morte física, morte verdadeira, ou uma morte simbólica de algo, de alguém, de um relacionamento. O rei dos infernos para os cristãos, né? Plutão, o reino de Hades, né? Plutão também é conhecido como, vem de Pluto, né? O rico. O que significa Plutão? Pluto, o rico. Ele é o guardador de uma profunda chave de poder, inclusive das fortunas que moram no reino de Hades, no seu reino, né? Debaixo da terra. Entre elas, o petróleo, o nióbio, o ouro, as pedras preciosas, o sexo, a vida e a morte. A ação de Plutão em Aquário sugere, portanto, profundas transformações sobre os temas favoritos de Aquário, entre eles liberdade, coletividade e sociedade, igualdade e diversidade humana, amizade e fraternidade, o senso fraterno, política e ideologia, inteligência e criatividade, ciência e tecnologia. É por isso que poderemos, a partir de 2023, viver um momento de uma evolução tremendamente acelerada, como se a gente fosse de fato mudar de patamar civilizatório. Mas certamente tudo isso não antes da gente flertar com a barbárie, porque antes de Plutão trazer o seu resultado efetivo, obviamente que ele vai fazer algo morrer para que algo venha a renascer. E a gente sempre toca os nossos pés nesse lugar infernal e invernal que pode ser o reino de Hades. Então as palavras caos e barbárie são palavras para o começo desse processo. A frase quem não morre não vê Deus não tem autoria, digamos, não se sabe exatamente quem é o autor, mas essa podia ser super uma frase plutoniana. O Cristo ressuscitado que morreu e renasceu, de alguma maneira é uma apropriação da narrativa do mito originário pagão de Plutão ou Hades. Bom, moçada, bora entender quais foram os ciclos anteriores, porque veja bem, uma das coisas mais legais da astrologia é, se a gente consegue entender, estudar a história, estudar os movimentos anteriores e o que aconteceu naquela ocasião, aquele planeta com aquela ação, naquele signo com aquela carga arquetípica, quem sabe a gente consegue traçar paralelos e fazer analogias a ponto da gente entender o que pode vir a acontecer novamente num outro tempo. Bom, bora falar dos ciclos anteriores. A antepenúltima vez que Plutão esteve em Aquário, vejam bem, aconteceu o final da Idade Média e o começo do Renascimento, que se estendeu entre os séculos XIV e XVI. O período é super importante, vocês vejam que essa é uma mudança completa da sociedade, o final da Idade Média, o começo do Renascimento que flerta com a volta à inteligência antiga, a sabedoria, o conhecimento da antiguidade, não é mesmo? Mudando completamente a nossa forma de ser, estar, de entender o mundo. Então é uma mudança civilizacional. A penúltima vez em que Plutão esteve em Aquário, sabe o que aconteceu? O matemático e astrônomo Nicolau Copérnico publicou a teoria heliocêntrica. Foi ele quem disse, pela primeira vez, que o centro do universo não é a Terra, mas o Sol. O mundo não gira em torno do nosso umbigo, nós todos giramos ao redor do Sol. Isso foi uma revolução à época, inclusive gerando graves problemas junto à Igreja Católica e o pensamento da época, não é mesmo? Tudo isso coincide, sabe com o quê? Com o início de uma revolução científica. Então vejam que também é uma mudança de patamar civilizatório, uma mudança de percepção completa do mundo. Imagine só, não é? Muda completamente o nosso referencial. Então é sobre isso. A última vez em que a gente viveu Plutão em Aquário, a gente viveu nada menos, meus amigos, do que a Revolução Francesa entre 1789 e 1799. Esse é o marco do início da Idade Moderna e da política como nós a entendemos hoje em dia. Então é muito interessante a gente perceber como dentro desses três marcos históricos que acontecem com Plutão em Aquário em épocas diferentes, falam pra gente de uma verdadeira revolução do pensamento, da inteligência, da tecnologia, da política e da sociedade. E é algo
similar a isso, com essa mesma carga arquetípica que nós podemos esperar em 2023. Entretanto, com toda a potência que também todas essas transformações geraram naquela ocasião. Bom, eu acho super importante a gente falar um pouco de Revolução Francesa, porque se a gente mergulha um pouco mais nessa última narrativa, a gente pode trazer elementos para a gente entender o tempo do agora. Segundo o historiador francês Michel Vauvel, esta foi uma revolução. E por que foi uma revolução? Porque ela mudou o curso da história. Revolução é aquilo que muda o curso da história. Fartos, cansados da monarquia, do clero e especialmente da fome que assolava a França, tudo isso começou. Sincronicamente, no começo da Revolução, em 1789, foi um ano em que aconteceu eclipses no eixo Touro-Escorpião, tal qual 2022. Os eixos, ou melhor, os eclipses nesse eixo, mexem diretamente com a economia, com a agricultura e fome. A gente está vivendo um período muito parecido, né? Bom, ou seja, a miséria e as diferenças sociais daquela ocasião são as mesmas da atualidade e precursoras de uma revolta popular naquela ocasião. Além disso, os discrepantes privilégios da realeza e os altos impostos cobravam humilhavam não apenas os camponeses, mas também os burgueses em ascensão, pois foi justamente, portanto, quando a realeza resolveu abrir as portas e dar espaço para o povo, que começou uma verdadeira revolução. Foi quando o povo entrou em cena, né, quando houve uma brecha para que o povo entrasse em cena, para algum tipo de negociação, que o negócio estourou. E numa sequência de acontecimentos aterrorizantes, burgueses e populares se uniram, fortemente armados, e derrubaram a monarquia na França junto com um ideal absolutista na Europa. Outros reinos caíram depois. Da pressão popular por liberdade, igualdade e fraternidade, que é um lema super aquariano, aliás, é muito interessante ouvir o que dizem as massas. Aquário é signo das massas, Plutão é signo de inconsciência coletiva. O que disseram essas pessoas naquela época? Nós queremos liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é super a voz de Aquário, né? Conversando com a gente, dizendo pra gente o que quer. Foi justamente naquela ocasião, por exemplo, que surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso, meus amigos, foi simplesmente o nascimento dos direitos humanos. Então vocês vejam que Plutão é planeta de morte e de renascimento, o que surgem os direitos humanos, que são super aquarianos. Além disso, surge também uma nova política. Aliás, é a partir da Revolução Francesa que nascem direita e esquerda. A direita foram aquelas pessoas que ficaram alinhados ao lado direito do rei, a favor de uma monarquia constitucional como na Inglaterra, e a esquerda ficaram os progressistas, contrários ao ideal absolutista, posicionados à esquerda do rei e favoráveis a uma ordem mais equânime. Então, se hoje a gente fala de esquerda e direita, isso tudo nasceu lá, da última vez em que Plutão esteve em Aquário. Mas esse movimento decisivo na história do mundo, e é muito importante que a gente se lembre disso, foi um momento de extrema crueldade. Milhares de pessoas morreram. Diante desses acontecimentos de grande violência e terror, com perseguições, torturas sangrentas, morte de milhares de adversários, incluindo do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, muitos inclusive sendo guilhotinados em praça pública, é importante a gente se perguntar, afinal, poderia ter sido diferente? O historiador Michel Vauvel diz que não. Ele diz o seguinte, que certas situações não poderiam ser tão transformadoras se não contivessem em si uma grande carga de violência. É como se esse elemento precisasse estar presente para provocar profundas transformações. Poder, morte e violência tem tudo a ver com Plutão. Hoje em dia, como é que a gente pode entender isso tudo? Trazendo o conhecimento do passado para o conhecimento do presente. Sabendo que Plutão está prestes a iniciar um movimento com a sua mesma carga simbólica, é curioso perceber que os mesmos elementos da Revolução Francesa já estão no meio de nós.
Quais são? Fome, inflação, recessão, extrema diferença social, pobreza, uma grande pobreza, violência, privilégios, autoritarismo, extrema polarização entre esquerda e direita, radicalismo e um profundo desejo de mudança. Então vocês vejam que muitos dos ingredientes da Revolução Francesa já estão no mundo atual, principalmente por conta desse período que a gente está vivendo, pós-pandemia, ainda em meio à guerra na Ucrânia e todos os seus efeitos por toda a Europa e parte da Ásia, né? E principalmente por conta de mudanças climáticas que a gente pode ver um rebu coletivo entre os anos de 2023 e 2044, imaginando que a pancada mais efetiva de Plutão acontece logo quando da sua entrada, portanto em 2023 e 2024. Né? Então a gente pode imaginar grandes situações, enormes situações acontecendo em países como, por exemplo, no Irã, que a gente já está vendo manifestações populares contra o regime teocrático, na China, que é uma ditadura, na Rússia, todas essas manifestações são profundamente abafadas, no Peru, também nos Estados Unidos e no Brasil, não é mesmo? É, portanto, esse nível de desejo, de violência, de mobilização inconsciente das massas, de potência e de transformação que nos espera. Mas, de novo, e tudo isso flertando com a barbárie e o caos. Diante disso tudo, gostaria de fazer agora um exercício com a gente, para a gente tentar perceber algumas situações que podem acontecer na nossa vida coletiva. Eu trago 10 sugestões, seria interessante que elas servissem de reflexão para a gente, imaginando que esse é um vídeo que eu não tenho a pretensão de cobrir os próximos 20 anos de Plutão por Aquário, mas são alguns exercícios criativos, de criatividade, ligando todos esses pontos para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente, e a gente está no comecinho do processo. Então vamos lá. O ponto mais importante, o primeiro deles, para mim, eu chamo de caos social e político. Alguns dos mesmos elementos presentes no período da Revolução Francesa já estão sendo vistos, né? E a gente ainda está com pandemia, com guerra e com tudo mais. E tudo isso se potencializa pelas desigualdades sociais e econômicas. Então, assim, o cenário está montado. É disso que eu estou falando, né? Então, a gente tem um cenário muito favorável para revoltas populares, para falências políticas, que é muito o que se diz hoje sobre o Peru, por exemplo, e quedas de regime. E isso não significa que a queda de um regime pode ser daqui para amanhã. Muito pelo contrário, a Revolução Francesa durou quantos anos? Uma década, não é mesmo? Que tenhamos, de novo, um olhar especial para esses cantos do mundo, para esses lugares especiais do mundo, ok? Além disso, como somos uma comunidade global, a mudança que acontece num determinado país chacoalha no resto do planeta inteiro. Então a China é a segunda maior potência do mundo. Se acontece alguma coisa com a China em termos de queda de regime, o que é muitíssimo difícil, manifestações, pandemia, isso chacoalha o planeta inteiro. Muito mais do que em outros tempos, agora nós somos uma sociedade global, o que acontece lá repercute aqui e a repercussão pode ser estrondosa, não é mesmo? Bom, outro evento importante para a gente perceber em se tratando disso são os Estados Unidos, que estão vivendo já nos últimos 2 anos a sua revolução de Plutão. No mapa natal dos Estados Unidos, a gente tem Plutão em Capricórnio. E eles estão vivendo Plutão em Capricórnio agora nos últimos graus novamente. É por isso que o país está estremecendo, né? Está tendo tantas questões políticas relativamente à democracia. Estão no meio de uma nevasca histórica agora, né? O inverno está pesando muito ali, né? Capricórnio e Aquário é o começo do inverno e o meio do inverno. Então tudo isso, enfim, é interessante a gente manter os olhos atentos em se tratando disso e principalmente em se tratando de democracia, tá bom? Democracia em xeque. Eu não separei os livros que eu deveria ter separado. Como as democracias morrem. Tá aqui, vamos falar sobre isso. É na transição entre Plutão em Capricórnio para Plutão em Aquário que vivemos uma crise democrática em todas as partes do globo e que tem tudo para se agravar, morrer e renascer simbolicamente daqui a alguns anos. Sincronicamente, vejam que interessante como o pensamento
tem relação com isso tudo, um dos livros mais comentados e esclarecedores do período é Como Morrem as Democracias, destes senhores, destes professores, o Levitsky e o Ziblatt. Fico feliz em saber que eles estão lançando novos livros agora, explicando para a gente como salvar as democracias, porque embora elas não sejam perfeitas, é a melhor coisa que a gente inventou até agora, né? Entretanto, novas ideologias, né? Onde eu vou deixar esse livro agora? Volta para cá. Entretanto, novas ideologias e formas de organização coletiva podem surgir durante os próximos anos. Então a gente fala assim, poxa, existem vários sistemas, a democracia é o menos pior deles, ok, vamos investir. Entretanto, pode surgir alguma coisa nova? Sim, novas formas de organização em grupo. Aquário é sobre isso. 3. A força dos coletivos. Agora que a gente se reúne, se fortalece, é justamente quando todo esse cenário se instala que podemos, por outro lado, falar da força da colmeia, dos grupos que trabalham por um bem comum. Nos últimos anos, o individualismo se tornou uma verdadeira epidemia, não é mesmo? Principalmente depois da pandemia, com a pandemia e de uma maneira muito assombrosa, né? Acredito que a gente ainda pode viver intensamente esse sentimento de pandemia, inclusive por conta desse narcisismo tecnológico de redes sociais que a gente está super envolto a isso nesses tempos. Além disso, existe um lado de egocentrismo relacionado à sombra de Plutão em Aquário, porque toca lá no egocentrismo de Plutão, e Plutão vai estar fazendo oposição a Leão durante esse período. Mas em algum momento a gente deve, e eu espero sinceramente, redescobrir, meus amigos, que a união faz a força. E diante de situações muito difíceis e desafiadoras no planeta, e a principal delas eu diria que talvez fossem as mudanças climáticas, ou a gente se reúne ou a gente se extingue. A gente tem que arrumar um jeito de viver junto, né? É isso, vamos lá. 4. Do mesmo jeito que se fortalecem vários grupos identitários de raça, de cor, de gênero, de tudo que se possa imaginar, também vão proliferar os grupos conspiratórios. Os coletivos se fortalecem, sejam eles por causas luminosas ou sombrias, não é isso? Por isso, grupos interessados em teorias da conspiração, baderneiros, terroristas, misóginos, supremacistas ou monarquistas também podem ganhar grande projeção. Basta ver o movimento dos últimos anos de, por exemplo, grupos nos Estados Unidos como o QAnon ou os Proud Boys, e recentemente na Alemanha, deixa eu ver se eu consigo pronunciar corretamente, Reichenbürger, que é um grupo que quer voltar às origens monárquicas ainda na Alemanha, que poucas semanas atrás queria promover um atentado na Alemanha, né? Um golpe na Alemanha, e aí eles foram presos. Valeria super a pena a gente ir mais a fundo e perceber que alguns desses grupos não se organizam aleatoriamente. Tem forças econômicas, que estão dando suporte para esses grupos. Então, follow the money, siga o dinheiro e veja, né, quem é que Plutão está patrocinando, né? A quem interessa o terrorismo urbano? As alianças já não são mais nacionais, são transnacionais e elas podem se tornar muito mais poderosas. Bom, vamos falar de revolução tecnológica. Aquário é ciência e tecnologia. E com a chegada de Plutão a gente pode ver um avanço, meus amigos, absolutamente sem precedentes. 2 notícias me chamaram muita atenção nesses últimos dias. A primeira delas é sobre a criação de energia limpa a partir de fusão nuclear. Pouco se falou sobre isso. Gostaria até de conversar mais com algum cientista que pudesse trazer mais informações para a gente. O que eu pude ler é o seguinte, é uma descoberta revolucionária esperada há décadas e que abre caminho para a gente se livrar de energias sujas que estão poluindo o planeta, e esse é um assunto imenso. Entretanto, a partir daí, já que toda a nossa economia é baseada grandemente em petróleo, como é que fica a vida de alguns países que são os maiores produtores de petróleo no mundo, como alguns países do Oriente Médio ou mesmo a Rússia? O que vai acontecer? Vamos acompanhando? Mudanças dessa magnitude podem mudar completamente o panorama dos países e a maneira como eles lidam com a economia. Por isso tudo pode ser tão revolucionário. A segunda notícia que eu li esses dias é sobre um projeto que se chama Ectolife,
super mega futurista. É um projeto para instalação de úteros artificiais capazes de incubar 30 mil bebês de uma só vez por ano usando biotecnologia. Eu achei assustador. Todas aquelas incubadoras com não sei quantos mil bebês. Já imaginaram isso funcionando em Marte? Bom, isso pode ter um outro funcionamento em um outro lugar, já na nossa colônia, que porventura, né, que muito provavelmente a gente virá a ter com Plutão em Aquário, né? Então a gente está falando de uma grande revolução científica e de uma grande revolução se tratando de inteligência artificial acima de tudo, né? Por outro lado, a ciência moderna já prometeu vida eterna e felicidade. E isso não aconteceu até hoje. O que gera uma grande angústia na gente. A gente continua com as nossas angústias, né? Porque a ciência não cumpriu a sua grande missão, né? Que era nos tornar imortais e felizes. E esse é um grande problema na pós-modernidade. Aí eu queria fazer um exercício criativo de imaginar ou de desejar que as ciências antigas e as ciências modernas se unissem para a gente trazer mais sentido e respostas para o tempo que a gente está vivendo. Será que agora não é o tempo da gente reunir as ciências antigas como a astrologia, com toda a sua carga simbólica, subjetiva e arquetípica, para a gente casar saberes, né? E trazer respostas? 6. Comunicação caótica. Os avanços da tecnologia se farão também na comunicação. E se já estamos na era da pós-verdade da fake news, pode esperar que essa idade mídia vai ficar cada vez mais parecida com a Idade Média. A criação de redes sociais, notícias online, dispositivos de trocas de mensagem, deepfake, pararatimbum, tudo junto misturado, tudo isso chegou muito rápido, muito mais rápido do que a gente pudesse refletir e regulamentar. Está faltando isso. É por isso que tudo pode alcançar um patamar ainda mais crítico, gerando ainda mais para todos nós ansiedade, uma comunicação disruptiva, desatenção e ignorância. Como disse em 2015 o escritor e filósofo italiano Umberto Eco, as redes sociais deram a voz a uma legião de imbecis. Normalmente eles eram imediatamente calados, eles não tinham voz. Mas agora eles têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel. Bom, com a entrada de Plutão em Aquário e em bom aspecto com Urano em Gêmeos, em 2026, a gente pode, se Zeus quiser, voltar a valorizar o conhecimento, a sabedoria, a educação e, enfim, o bom senso. 7. Vigilância de dados. Eu estou tocando super nesse assunto porque Aquário é um planeta, ou melhor, um signo que fala pra gente de tecnologia, de informação. Se por um lado a gente tem a vigilância de dados na China com reconhecimento facial, dispositivos integrativos, informativos e de rastreio, e que foram muito eficientes na primeira leva da pandemia naquele país, por outro lado, a gente tem cidadãos, a gente tem narrativas, né, de realidades muito parecidas com os livros mais distópicos que a gente conhece, né? Porque são pessoas que estão sendo vigiadas de todas as maneiras durante 24 horas por dia. E aí eu me pergunto, onde ficam os direitos individuais de liberdade e de privacidade? O lema aquariano da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, também serve para o mundo digital, para o mundo virtual. Eis um tema que flerta com as ditaduras, obviamente, por uma imposição, por uma relação óbvia, mas que também é realidade nas democracias capitalistas, onde a gente oferece gratuitamente, de maneira completamente inocente, todos os nossos dados para qualquer aplicativo bobo que oferece para a gente uma gracinha engraçadinha. Então a gente vai ali, aperta um botãozinho, oferece todas as nossas informações para a gente ter uns avatares bonitinhos e a gente não tem a menor noção de que esses são sistemas que estão entrando nas nossas contas e pegando todas as nossas informações ou nos utilizando, nós somos o produto no final das contas, para que eles consigam estabelecer e vender várias outras coisas. Então eu preciso estar atento com relação a isso, ok? Segundo a autora, será que eu consigo tirar daqui sem cair tudo? Espero que sim. Segundo esta autora de nome impronunciável, esse livro é super interessante, super atual, A Era do Capitalismo de Vigilância, esta é sem dúvida uma nova fronteira de poder,
E se a gente está falando sobre... E se falamos do poder sobre as massas, estamos falando de Plutão em Aquário. Nossa, enrolei o meio de campo. Então a gente está falando sobre tudo isso, é tempo da gente pensar sobre tudo isso de maneira muito profunda. 8. Gostaria de falar sobre uma possibilidade de crise no sistema ONU. As Nações Unidas foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial para manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações cooperativas entre as nações e promover os direitos humanos, que é um tema super aquariano. Mas grande parte da sua missão a gente sabe que não foi cumprida. Nos últimos anos, por exemplo, eles não conseguiram organizar ou dar um fim, não é mesmo? A guerras e conflitos importantes, entre eles a guerra da Síria, que em alguns lugares da Síria continua até hoje. Quantas pessoas morreram nesse conflito? Um trânsito, um fluxo migratório de refugiados pelo mundo inteiro, né? Bom, além disso, há pouquíssima transparência no sistema quanto ao uso de seus recursos financeiros. Tudo isso somado àquelas notinhas de repúdio inúteis, que não servem para nada, pode provocar uma crise sem precedentes. A gente precisa resolver os nossos problemas enquanto coletivo, e isso não está funcionando. Então, isso pode criar uma crise no sistema ONU e em outros organismos, né, como por exemplo Cruz Vermelha, como por exemplo Médicos Sem Fronteiras, né, e todos esses organismos que pretendem trabalhar em nome da sociedade, mas que até o momento não estão funcionando. Então pode acontecer um momento plutoniano de morte e de renascimento, não é, dessas instituições, e elas podem vir a renascer ou não. A gente pode ver aí a criação de novos organismos. 9. Queria falar sobre uma revolução sexual. Plutão é deus de morte e também é o deus da petite mort, que é a expressão francesa para orgasmo. Portanto, ele é deus de morte e de sexo. O sexo está muito próximo do morrer, um morrer breve. Mas ele também, né, o Plutão também fala sobre a origem da vida. E sexo tem a ver com a origem dos bebês. Então vocês vejam que está tudo alinhado em Plutão. Começo da vida, o fim da vida, o auge da vida, tudo está relacionado a Plutão, né? Ou seja, Plutão tem a ver com tudo que é misterioso para a gente. E onde há mistério, lá estará Plutão. Aquário é um signo relacionado à história de Ganímedes. Ganímedes era o amante de Zeus, o garçom do Olimpo. É uma das raras narrativas de amor entre iguais, o amor entre iguais na mitologia. Por isso a gente vai refletir, em se tratando de morte e vida, sexo, com Plutão em Aquário, sobre um tanto de coisas ligadas à nossa sexualidade, gênero e por aí vai. E principalmente porque Aquário é um signo livre, independente, original, andrógeno, aberto a experiências e sem preconceitos. É por isso que a gente vai estar falando de novas formas de ser e estar no amor, de amor livre, de poliamor, de um mundo de coisas, né? E se tratando da nossa forma de amar, de gozar, de ser e estar no mundo. Eu trago essa questão para as reflexões sobre vida coletiva, porque embora esse seja um assunto da nossa vida privada, políticas públicas são estabelecidas em relação à maneira como nós lidamos com esse assunto. Então, por exemplo, questões ligadas a gênero e aborto, que tem a ver com as nossas vidas individuais, passam por decisões coletivas. 10. Último, vamos falar de morte coletiva. Um dos assuntos mais difíceis em se tratando de Plutão em Aquário são os desencarnes em massa. Isso pode acontecer devido a revoltas populares, novas pandemias, efeitos múltiplos das mudanças climáticas, isso causado por guerras, por conflitos armados, além do uso indiscriminado de armas de destruição em massa, entre elas bombas sujas e armas nucleares, que são assunto do reino de Plutão. Se a gente está falando de armas nucleares, a gente está falando do reino de Plutão. Então isso é muito sério, me preocupa muitíssimo. Nesse ano de 2022, a gente viveu ameaças nucleares com relação, em se tratando da guerra na Ucrânia. E eu acho que esse episódio não está descartado. Eu acho que ele pode se tornar um problema ainda maior em 2023, porque a gente tem entrada de Plutão em Aquário e a gente tem entrada de Júpiter em Áries, que é marca de conflito. Áries é é um signo de guerra. Deixo para vocês o link de Júpiter em Áries aqui embaixo, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Já falei.
Ou seja, no final das contas, resumindo isso tudo antes da gente entrar na vida pessoal, ou a gente se reúne ou a gente se extingue. É por meio da boa associação, de um sentimento fraterno, que a gente vai ter que resolver isso tudo juntos, tá bem? Bom, bora falar de vida pessoal agora? Esse é um ciclo que vai demorar 22 anos, mas isso não significa que você vai passar 21 anos, sofrendo. Quando Plutão passar pelo seu Sol, seu ascendente, sua Lua, sua Vênus, seu Mercúrio ou seu Marte, que está em Aquário, ele vai promover uma revolução que deve durar algo em torno de mais ou menos uns 3 anos. Alguma coisa que você vem sentindo muito lentamente, de repente o negócio fica enorme e você tem que trazer uma solução para isso. Esse ciclo de Plutão por Aquário, ele também pode incidir sobre os leoninos, porque ele está em oposição, né? Aquário e Leão são signos opostos e complementares, então Plutão faz oposição a Leão, e a gente pode ter também por quadratura, afetando os signos Touro e Escorpião. Os signos de ar, que são Aquário, Libra e Gêmeos, podem se sentir, digamos, positivamente impulsionados por Plutão. Então a gente pode imaginar, digamos, algo mais luminoso em se tratando das transformações para pessoas desse signo. Bom, antes da gente começar, só um golinho. Queria começar com o nosso exercício de criatividade para as questões pessoais. O que pode acontecer? Primeiro, morte psíquica. Pessoas com planetas pessoais em Aquário poderão sentir esses impactos que eu acabei de comentar. Os efeitos possíveis são morte real ou simbólica, né? E muitos podem se sentir, como eu já falei, desorientados, assustados ou deprimidos. E a gente deprime por conta de profundas transformações, né? Isso também pode acontecer em se tratando de perda de entes queridos, né? Pessoas que a gente ama. A gente pode estar falando de mudança de lar, mudança de país, mudança de profissão, mudança de status relacional. Eu estava casada, me separei. Eu estava sozinha, me casei. Uma mudança de status social, fiquei rico, fiquei pobre, né? De status financeiro. Tudo isso são grandes transformações que Plutão em Aquário pode provocar. Os trânsitos em Aquário, então, dessa maneira, na nossa vida pessoal, são como uma transformação completa, é mudança da água para o vinho, ok? Entretanto, o final desse processo, né, é um processo crisálida borboleta, como eu já disse, né? E pode ser uma transformação que, se a gente souber encaminhar de uma forma luminosa, bacana, produtiva e consciente, pode ser mágico, pode ser alquímico. Né? Estejamos prontos para um novo eu, né? Você está pronto para desapegar desse ego, desse seu velho ego? Essa é uma das perguntas. 2, para tudo isso a gente vai precisar de apoio psicológico. Tudo isso pode acarretar em sofrimento psíquico, por isso a gente pode estar falando de burnout, síndrome do pânico e especialmente depressão. Depressão tem super a ver com esse processo de morte e renascimento simbólicos, né? Em alguns casos graves, o sujeito pode até desejar atentar contra a própria vida. A gente está falando aqui da possibilidade de suicídios. Entretanto, meus amigos, esse chamado de Plutão não é para a morte física, que a gente consiga entender isso. Às vezes a angústia é tão profunda, né? A gente carrega esse morto dentro da gente que a gente quer se livrar desse morto. O suicídio tem muito a ver com isso. Eu carrego uma figura morta dentro de mim que eu não a suporto mais, então eu quero me livrar dessa pessoa, desse sentimento, dessa experiência. Mas Plutão é também uma fênix transformadora que renasce das cinzas. Então é possível passar por todo esse processo sem a gente efetivar a situação. Essa pode ser uma morte psicológica, não precisa ser uma morte física. Entendem? Bom, que a ajuda psicológica seja uma ajuda para a ressignificação desse momento. O papel do psicólogo é dar a mão para o paciente nesse processo de mergulho ao Hades. Vamos junto? Vamos descer no inconsciente? Vamos ver o que tem lá embaixo? O que num primeiro momento poderia parecer uma catástrofe pessoal. Só que no final das contas, essa pode ser uma das grandes aventuras de autoconhecimento da vida da gente. Então, preparem-se. 3, a gente pode viver situações de poder e sucesso. Plutão é Pluto, o rico. Também pode nos trazer experiências de proximidade com o poder, o status,
O sucesso que advém da popularidade e da notoriedade. Pessoas que estão há muitos anos lutando por um lugar ao sol, de repente podem alcançar vitórias muito transformadoras quando da entrada de Plutão em Aquário, né? Isso pode acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, né? Se Plutão, portanto, lhe oferecer a chave do poder, porque ele pode fazer isso, como eu escrevo no texto, que você esteja moralmente preparado para recebê-la, né? 5. Aí a gente pode, se a gente não estiver moralmente preparado, a gente passa por tentações de poder. Um trânsito de Plutão, especialmente pelos planetas pessoais, pode representar uma experiência direta com o poder. Você se empodera, estou todo empoderado. O poder é meu, o controle está nas minhas mãos. E como dizia Maquiavel, autor de O Príncipe, dê poder a uma pessoa e você descobrirá quem ela realmente é. Então muita gente vai assumir poder e chefia nas universidades, na casa, na empresa, na mídia, na vida social, na vida política, não é mesmo? E aí, um chefe aquariano consciente do seu papel, uma pessoa bem instruída e vocacionada pode ser um grande líder, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, se essa energia for mal canalizada, se a pessoa se perder nesse empoderamento, esse trânsito pode trazer um forte senso de privilégio, de superioridade, de impunidade, né? Tornando-se uma experiência desastrosa de ascensão meteórica e de queda. Nossa, ouvi até o barulho agora. 5. Perversidade. Alguns tons acima do maquiavélico talvez esteja o perverso. A perversão é um desvio de comportamento estudado pela psicanálise como uma das bases das psicopatologias, assim como a neurose e a psicose. O senso comum chama perversão de depravação sexual, só que é mais do que isso. O perverso é aquele que goza com o sofrimento do outro, tem prazer com o sofrimento do outro. Isso é muito plutoniano, ok? Como em psicologia analítica a gente está falando de possessão arquetípica, com planetas como Plutão a gente pode viver possessões arquetípicas, a gente está possuído por uma potência incontrolável, algumas pessoas podem demonstrar mais claramente traços perversos nesse momento. Portanto, tenham muito cuidado com experiências tóxicas, relacionamentos tóxicos, manipuladores, sejam eles relacionamentos amorosos ou profissionais ou de toda a natureza. 6. Aí a gente também fala de outras lambanças plutonianas, entre elas obsessões, compulsões e vícios. Tudo isso está no nosso cardápio, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter acompanhamento psicológico para dar conta disso tudo. Bom, número 7, novas amizades. A gente está passando aí entre 2020 e 2023 por Saturno em Aquário. Se Saturno é o cara que dá uma estruturada, traz um lance sério para os assuntos aquarianos, a gente começa a ficar mais seletivo com relação a certas amizades e alguns grupos. Só que agora, que é para fechar com chave de ouro, Plutão entra em Aquário. Então, se eu já não estava indo muito bem com os meus amigos, com os meus grupos, agora eles vão morrer simbolicamente, eu posso começar a andar com outras pessoas, me identificar com outras tribos, mudar de cabelo, mudar de endereço, mudar de trilha sonora e tantas coisas podem mudar e acontecer e a gente se tornar outra pessoa socialmente andando com outro tipo de gente. Vai ser interessante, né? Bom, 8, amor e sexo, agora sim, se tratando da nossa vida pessoal. Aquário ama pessoas. É assim que Aquário ama, né? Os nativos do signo são conhecidos por serem abertos, inteligentes, de novo, sem preconceitos e andrógenos. É claro que todos nós nascemos com uma orientação sexual, isso é ponto pacífico, isso não se discute. Mas a experiência de Plutão passando por cima da Vênus, que é a deusa do amor, é como a gente chama, ou passando por cima de Marte, que é a deusa do sexo, é como a gente vai para a cama, ok? A gente pode refletir sobre mudanças de opinião e de opção. Orientação não se muda, mas a gente pode sim mudar de opção, a gente pode sim mudar de opinião. E sobre isso, nós temos escolha sim. Por isso, não estão descartadas experiências exploratórias. E aí, vamos explorar esse universo plutoniano do sexo, né? Lembrando o seguinte, moçada, que sexo é assunto de foro íntimo
não é da conta de ninguém. Portanto, é também uma transformação silenciosa, meio crisálida, meio quietinha, em silêncio, não é mesmo? O que a gente tem na vida, no final das contas, é obrigação de ser feliz, segundo os nossos valores, não os valores dos outros. E desde que isso não seja prejudicial a ninguém, essa é a nossa ética, que a gente aproveite a nossa experiência de autoconhecimento. Bom, número 9, talento individual. Embora Aquário seja o signo da coletividade, muitos nativos se veem misturados. Aquário vai se misturando a grupos, a amigos, a familiares e daqui a pouco, nesse bololô todo, quem sou eu? De modo que a gente não vê a nossa identidade dentro desse coletivo. O trânsito de Plutão, que por óbvio faz oposição a Leão, signo de ego pessoal, sugere que a gente olhe para dentro da gente, ok? E aí eu me perdi completamente. Olhemos para dentro de nós mesmos e que descobramos o nosso traço de personalidade que é só nosso, peculiar a nós, de mais ninguém. É algo que só você tem, é algo que só você faz. Descubra o que te torna único, genial, aporte as suas fichas e as suas vocações. Além disso, aprenda a fazer a diferenciação entre o ego pessoal e o ego coletivo para você não participar do que é muito comum em Aquário, que é o movimento de manada. Ah, todo mundo vai, eu também vou. E aí tem aquele rebaixamento intelectual, né, psíquico. Tá todo mundo fazendo coisas absurdas, mas se tá todo mundo junto, tá tudo certo. Não tá, não. Bom, queria chegar agora ao último ponto, que eu chamo de morte física. Queria que vocês prestassem atenção nisso. Como Plutão é Hades, o nome grego antigo para o lugar e a divindade, Hades é o lugar e a divindade na mitologia grega. Ele é a divindade e o lugar dos submundos, dos mortos. Então, a experiência deste trânsito pode coincidir com uma grave doença e com a proximidade da morte física. Embora a morte física possa flertar conosco em ocasiões como essa, os trânsitos de Plutão não são uma sentença de morte. Plutão, o deus dos infernos, para os cristãos, não é um diabo. Ele é um planeta, ele é um deus, ele é um princípio psicológico profundo que nos conduz a experiências de grande transformação. Esse é o ponto. O que Plutão quer de nós é transformação, é mudança. Às vezes, só a proximidade com o fim da vida nos faz perceber certos talentos, habilidades, vocações e amores que, se não fosse por um baita de um susto, uma doença grave, talvez a gente não descobrisse. Então, Plutão não entra na vida da gente para nos aniquilar deliberadamente, de maneira sangrenta, esse perverso. Não é desse jeito, tá? Plutão entra em nossas vidas para nos despertar para o divino, tal qual o homem deseja tocar o dedo de Deus na Capela Sistina. Quem sabe a gente tem que tocar o dedo deste Deus, Plutão, para a gente se aproximar de uma instância muito profunda e que nos faça renascer de uma maneira absolutamente renovada. Uau! Em nossos mapas, de que maneira isso tudo pode acontecer? Como eu já disse, isso pode interferir a todos nós que tenhamos aspectos específicos em Aquário, mas também por casa. É interessante perceber que nós temos no nosso mapa 12 casas astrológicas, cada casa uma área da vida, a depender de por onde Plutão esteja passando, ali ele vai produzir uma profunda transformação, ok? Bom, se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, como é impossível atender a todas as demandas e responder a todas as perguntas, peço a vocês que entrem em contato para a gente fazer análise do mapa astral. Portanto, para consulta, segue o endereço de e-mail abaixo. Bem, moçada, vamos falar dos famosos? A gente adora falar dos famosos. Por que é interessante falar dos famosos? Porque são pessoas de vida pública, então a gente pode ir acompanhando nos noticiários quais são as transformações plutonianas pelas quais eles vão passar, e aí a gente entende o circuito, né? Quem são essas figuras? Já digo de cara, Felipe Neto, Sandy, Sabrina Sato, Isis Valverde, Fernando Haddad, que acabou de virar ministro da Economia, Marina Silva, que, se não me engano, já está virando ministra do Meio Ambiente, estão ocupando cargos de poder, como eu disse logo mais, Neymar, Cristiano Ronaldo, me parece que está começando a se despedir do futebol, Oprah Winfrey, que é uma aquariana, que eu vou te falar, que mulherão.
né? Christian Bale, Shakira, Justin Timberlake e Jennifer Aniston. Tá aí essa galera toda pra gente ficar de olho no que acontece na vida deles, pra gente entender um pouquinho mais do ciclo de Plutão por Aquário. Bom, moçada, como esse texto é enorme, fruto de uma longa pesquisa, durou dias, eu espero super que vocês apreciem todo esse trabalho. No site, que tem tudo isso em forma de texto, eu também deixei os ciclos de Plutão pelos signos nos últimos 3 séculos. Então vocês podem entrar lá, porque ele tem um material de pesquisa desde 1600, não sei quanto, até agora as passagens de Plutão pelos signos e o que isso representou em se tratando de transformações sociais e episódios históricos que são muito emblemáticos e muito simbólicos para a gente entender a carga de transformação de Plutão pelo mundo. No site eu também deixo o calendário. Tem um calendário lá no site que mostra pra gente os graus, quando entra, quando sai Plutão de Aquário, que, como eu já disse, fica de 2023 a 2044. No site também tem referências bibliográficas, e foram muitas, para trazer isso tudo para vocês. Bom, queria falar agora sobre os encontros mais importantes de Plutão. Nesses 21 anos, é muito tempo, obviamente, que a gente vai estar falando sobre isso tudo pelos próximos 20 anos, mas alguns momentos são muito específicos. E eu cito 5 deles. O primeiro deles é Júpiter em Áries, que acabou de entrar, fazendo quadratura com Plutão no mês de maio de 2023. Então a gente pode estar falando de maio de 23 como um período de conflitos, de guerras, ataque nuclear e mortes em massa. Isso me preocupa muito. Mas também é atribuído a mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente tem Saturno em Peixes, também como marco de 2023. Aliás, deixo o vídeo para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela. E ele faz oposição à Virgem, que é signo de meio ambiente. 2. Urano em Gêmeos em trígono com Plutão em Aquário em 2026. Aqui a gente pode ver uma revolução em se tratando de comunicação, de redes sociais, grandes avanços tecnológicos. E aqui a gente pode estar falando, inclusive, sobre contatos com outras civilizações. Bom, 3. Netuno em Áries em sextil com Plutão em Aquário em 2026. Momento de mudanças favoráveis para a mentalidade psíquica coletiva e o desenvolvimento profundo das artes e da ciência. Saturno em Touro faz quadratura com Plutão em Aquário em 2029. Em 2029 a gente pode imaginar um ano muito tenso, principalmente para os nativos em Aquário, com problemas relacionados a finanças, trabalho e agricultura. Pode ser um ano também muito difícil para o trabalho, como diz Yuval Harari, que está por algum lugar dessa estante. A evolução tecnológica pode fazer com que muitas pessoas percam o emprego. Então, esse é um assunto muito, muito importante. Em 21 lições para o século XXI, ele fala muito sobre isso, tá? 5. Júpiter conjunto a Plutão em Aquário entre 32 e 33. É o finalzinho do ciclo, finalzinho nada, né? 10 anos depois. É o período... E aí pode trazer mudanças muito mais rápidas, né, nesse período de 32 a 33, por conta desse turbinado que Júpiter traz pra gente. Enfim, moçada, depois de tanto, embora seja um movimento que fale sobre os próximos 21 anos, como eu já disse, não tenho pretensão de cobrir tudo isso. Pelos próximos 21 anos a gente vai falar super sobre tudo isso. Este não é um trabalho de futurologia, eu não tenho poderes extra psíquicos para perceber a realidade, né, com outras habilidades mágicas como bola de cristal. Eu sou uma estudiosa da astrologia, trago para vocês os princípios da astrologia, referenciais da psicologia arquetípica profunda e analítica de Carl Jung, que foi um estudioso profundo da astrologia. Trago para vocês a mitologia e trago para vocês história, que é para a gente casar todos esses saberes e entender o que pode acontecer em comparativos com ciclos anteriores. Então, que vocês aproveitem essa maneira de pensar para vocês fazerem as suas próprias reflexões, ok? Sim, se este estudo te ajudou a compreender melhor esses novos horizontes que estão aí
pela frente, eu peço muito a ajuda de vocês, aliás, uma ajuda fraterna, né? Aquela coisa bem coletiva aquariana. Por favor, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, especialmente pessoas que têm aspectos importantes em Aquário, Leão, todo Escorpião, Gêmeos e Libra, ou seja, todo mundo, porque tem muita reviravolta por aí. Eu queria muito contar com a ajuda de vocês para que esse conteúdo alcançasse cada vez mais pessoas, para poder ajudá-las, tá bem? Bom, que a gente consiga, acima de tudo, desenvolver, sabe o que, meus amigos? Empatia e solidariedade, porque a gente vai ter que aprender a aguentar uns aos outros, ou vai ser de um jeito ou de outro, não tem como fugir disso, né? Apesar de todas as dificuldades, eu ainda acredito, como canta Lulu, num mundo de gente fina, elegante e sincera, com muito mais habilidade para dizer sim do que não. Bom, depois disso tudo, eu tenho três observações que eu queria fazer. Por favor, esperem só mais um minutinho. A arte de hoje, que ficou super bacana, de Plutão em Aquário, é uma parceria com o canal Peter 101. Eu deixo para vocês o link aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela para vocês seguirem como essa arte foi feita, como ela foi produzida, essa arte digital, passo a passo. 2, compartilhem com seus amigos. 3, são 3 os vídeos de previsões, né, que eu gosto muito mais de chamar de perspectivas, mas enfim, chamei de previsões para 2023. Júpiter em Áries, que é marca de 2023, Saturno em Peixes, que é marca de 2023, e Plutão em Aquário. Então assista isso tudo junto, deixo os links para vocês aqui embaixo nas descrições e já deixei na tela em outras ocasiões. É isso, moçada. Feliz ano novo! Que apesar disso tudo, seja um ano incrível, apesar de que eu acho que vem muito caos e barbárie por aí, mas se a gente tiver a sensibilidade de perceber de que maneira isso tudo pode vibrar dentro de nós e fora de nós, quem sabe a gente consiga trazer mais consciência, responsabilidade coletiva e pessoal e amor. Portanto, muito obrigada por tudo durante esse ano. A gente se vê pelos próximos muitos anos. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.